Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no mercado financeiro, no mercado corporativo na semana passada. Muito bom início de semana para todo mundo aí, para todo mundo que está escutando o nosso programa. Nosso programa todas as segundas-feiras às 13 horas, tá? Aqui na Estúdio 92. E lá no canal do YouTube, né, no canal Resenha de Mercado JF, sai a partir das 19 horas, o episódio sai ao vivo aqui, aliás, o episódio sai inédito aqui, né, e lá às 19 horas saiu o episódio no canal do YouTube. Então siga a Estúdio em todas as redes sociais, Facebook, né, o próprio Instagram. Nós temos o nosso portal lá, onde cada 15 dias eu coloco um artigo lá falando um pouquinho sobre o que a gente conversa aqui no programa, né? E siga também o Resenha de Mercado. Resenha de Mercado, nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Spotify, nós estamos no Facebook, nós estamos em todas as redes sociais que ainda a gente pode ter aqui no Brasil, né, pessoal? Então, entre lá nas nossas redes sociais e se você quer ser um patrocinador do nosso programa, pode entrar em contato com o comercial da rádio, né? Ou você pode entrar em contato com o comercial do Resenha de Mercado, WhatsApp 45 30 37 24 33. Pessoal, vocês puderem deixar comentários aí nas redes sociais depois que você escutar o programa pelo rádio, ou se você está vendo aí, né, pelo Facebook ou por outra rede social. Como é que tá a tua semana? Quais são as perspectivas do nosso mercado aí para 2025? E veja, pessoal, nós estamos hoje, quando o programa está indo ao ar, é dia 20, né? Nós já estamos encerrando o primeiro mês do ano, primeiro mês de janeiro, né? Ou janeiro, né? O primeiro mês de 2025. Parece que esse ano também vai voar, né? E quais são as perspectivas que a gente tem em relação ao mercado? Quais são as perspectivas que você tem em relação aos seus investimentos, ao seu trabalho, ao seu crescimento como pessoa e como gestor? Já dá para ter uma ideia? O que vai acontecer? O que a gente pode esperar de 2025 e 2026, que são anos de eleições, né? E são anos, esses anos de eleições são anos em que o mercado fica muito volátil, que fica mais complicado investir, porém você tem muito mais oportunidade nesses mercados, né? E aí que você tem que agir com inteligência e aí que você tem que ter bastante conhecimento para você saber o que você vai fazer com as informações, e é isso que a gente passa aqui no nosso programa. Então escreva aí embaixo o que você está esperando desde 2025. Vai ser melhor que o ano passado? Vai ser pior que o ano passado? Vai ser igual ao ano passado? Quais são as suas estratégias para que este 2025 seja um ano melhor do que 2024? E veja, país em crise, mercado em crise é mercado de oportunidade. Quanto mais crise a gente tem, mais oportunidade a gente tem. Basta ter conhecimento, basta ter inteligência para você saber o que você vai fazer com as informações. Né, pessoal? Vamos fazer um apanhado geral. Agora, acho que agora terminando já o mês de janeiro, a gente consegue já não fazer previsão, né? Porque previsão é uma coisa, é uma bola de cristal. Mas a gente já começa a visualizar algumas coisas em relação ao nosso mercado, em relação àquilo que pode acontecer daqui para o final do ano. Falando de mercado brasileiro, falando de Bovespa, não muda nada. A gente começa o ano, a gente termina janeiro com a mesma tônica de que a gente terminou o ano de 2024. A gente não tem nada no radar com mudança, tá? Apesar de que nós tivemos aí uma reforma, né, uma reforma tributária que ainda não foi colocada em prática, que tem muita coisa obscura, tem muita que gerou mais incerteza no mercado do que certeza. E veja, o mercado, quando eu falo de mercado, são as pessoas, são os investidores. É você, empresário, que está pensando em abrir mais uma loja. É você, empresário, que está pensando em contratar mais 2, 3 pessoas. Este é o mercado. O mercado não é a Faria Lima, o mercado não é as pessoas que estão lá em São Paulo, ali no home broker, comprando e vendendo. Esses caras fazem parte do mercado, mas esses caras não são o mercado. Então, uma coisa que você tem que entender, e você que está assistindo o programa agora, e você que está começando a se interessar por investimentos, pare de lutar do lado errado da força. Não ache que é o mercado é malvadão. Não existe. O mercado é você. O mercado é você que está pensando em largar o teu trabalho de CLT para abrir o teu negócio, que é o teu sonho. Esse é o mercado. O mercado é como eu falei, é você que está pensando em trocar o teu carro, pegar um carro mais novo, mais econômico, para investir na tua profissão. Você que é vendedor, você que viaja, né? Você que é pracista, você, né, que é viajante, como a gente falava antigamente. Você é o mercado, você que está querendo expandir a tua loja, contratar mais funcionário, você é o mercado.
E quando você não tem segurança, você trava os investimentos. Veja o que está acontecendo com os agricultores. Eu converso com muita gente que é do agro. Estão segurando investimento, estão fazendo o necessário só para se manter, porque não tem previsibilidade lá para frente. Né? Aliás, a gente está começando, né, desde o ano passado, eu acho que 2023 foi um ano de decisão, e 2024 foi um ano em que a gente viu o que ia acontecer. Por isso que a gente teve recorde de saída de dinheiro, né, de grana de estrangeiro saindo do Brasil. A gente teve recorde de milionário e bilionário saindo do Brasil, e a gente teve recorde de pessoa física investindo lá fora. Por quê? Porque 2024 foi o ano que a gente viu que ia acontecer. E o que eu falo para vocês em relação a 2025? Veja, pessoal, o mercado é muito dinâmico. Ele pode mudar em 3 meses, em um trimestre ele pode mudar. Em 3 meses o Brasil pode voltar a ser bom para investir, tá? Em 3 meses é muito rápido. Por isso que você tem que ser antenado, porque o movimento do mercado hoje, ele é muito mais rápido que antigamente. Antigamente, uma tendência para ela virar era 6 meses, um ano e meio. Hoje, para uma tendência virar, é um mês a tendência tá virando. 3 meses a tendência tá virando, por isso que você tem que estar todo dia ligado. Mas falando de Brasil, a tendência não muda, a tendência continua a mesma. Governo fazendo a mesma coisa, mercado reagindo da mesma forma, querendo se proteger. Tire isso da sua cabeça, a gente fala muito isso, eu converso muito lá no grupo. Não existe especulação de mercado, não existe. Você até consegue especular por um tempo, dependendo do teu tamanho. Você não consegue movimentar todo o mercado. Você não consegue movimentar um país do tamanho do Brasil em cima de especulação, em cima de meme. Você não consegue. Isso é um comportamento humano. Pare para pensar você está investindo? Você está comprando casa? Você que está pensando em trocar carro, você está trocando carro? Você não está. Você está segurando os investimentos, porque você está te faltando previsibilidade lá para frente. Aliás, agora a gente está tendo previsibilidade. Mas a pessoa que não conhece, está insegura em relação a investimento, ela simplesmente trava. As pessoas que têm conhecimento, elas vão colocar o dinheiro delas em outro lugar. Por isso que é importante você conhecer de mercado. Tá bom, pessoal? Feito esse preâmbulo gigantesco aqui, vamos lá falar um pouquinho do mercado brasileiro, tá? Mercado nacional. Ibovespa fechando a semana aí numa alta, né, de quase 3%. Fazia tempo que eu não via anunciando para vocês aqui no programa uma alta do Ibovespa aí, então fechando aí a 122 pontos. 122 mil pontos na semana, com uma alta de quase 3%, tá? 2,94 em 5 dias. Pessoal, vai manter essa projeção? A tendência é não, a tendência do mercado do mercado brasileiro, do Ibovespa, a tendência ainda é tendência de baixa, é tendência de queda. Tanto é que se você pegar a análise gráfica, né, e os grandes estudiosos de análise gráfica, a gente ainda tem uma curva, uma perspectiva de baixa do mercado, tá? Falando de ano, né, nós estamos aí com uma alta aí de 1,85% no ano. É muito cedo para falar, a gente está terminando o primeiro mês aí, mas a tendência, o viés ainda é de baixa. E veja, pessoal, estava conversando com algumas pessoas essa semana, falando de investimento, falando um pouquinho de banco, né? E a pessoa estava conversando comigo falando que está investindo em banco, está comprando banco porque os bancos estão muito baratos. E realmente, né, tem banco aí com PL muito baixo, né, com PL muito abaixo do histórico, que é o preço-lucro, que é o preço versus o lucro dele, versus o que as pessoas estão dispostas a pagar sobre o lucro desse banco. E veja, pessoal, tem muito banco aí, Itaú, Bradesco, BTG, tem o banco lá do Rio Grande do Sul, que é o Banrisul também, que é um excelente banco, tá? Que é um banco que ele trabalha muito com o setor público do Rio Grande do Sul. Foi um banco que não foi muito impactado pelos problemas que nós tivemos no Rio Grande do Sul o ano passado. Então, realmente, esses bancos estão parece bem descontado. Porém, né, todavia, entretanto, a gente tem uma perspectiva para o Brasil deste ano de alta da inflação e desaceleração, tá, da produção de riqueza. E o que isso pode acontecer? Isso pode acontecer lá na frente, uma elevação na inadimplência dos bancos. Então, o que eu vejo que pode acontecer? Não estou falando que vai acontecer, também não é recomendação nem para você comprar, nem para você segurar e nem para você vender ativo nenhum, tá? É só minha opinião e aquilo que eu vejo lendo sobre o mercado. O que a gente pode ter lá na frente? A gente pode ter balanços de bancos sendo impactados, tá, por inadimplência. Porque se o mercado começar a retrair e a gente tem perspectiva que o mercado que ele desacelere ou ele não acelere tanto quanto foi 2024, né, porque a grana acabou e a inflação ela aumente, o que vai acontecer? As pessoas vão perder poder de compras e vão perder emprego, tá? Tem muita empresa que com a nossa taxa Selic na curva lá de 15%, 16%, como eles estão falando, tem muita empresa que vai ficar inviabilizada. Ela vai simplesmente quebrar, ela não vai conseguir pagar as contas dela
ela não vai conseguir pagar os financiamentos dela, e a gente sabe que tem muitos setores que as empresas, elas necessariamente, elas têm que ser alavancadas. Então isso aí pode ser muito complicado para as empresas, tá? Falando de SP 500, a gente tem essa semana agora o Donald Trump assumindo lá, né, a presidência dos Estados Unidos, e a gente tem uma perspectiva gigantesca lá. A gente sabe que ele fala muita coisa que a gente não sabe. Aliás, a gente sabe mais ou menos como foi o primeiro mandato dele, aquilo que ele falou, aquilo que ele colocou na mesa e aquilo que realmente ele efetivou. E a gente tem uma perspectiva, um viés de crescimento para o mercado americano este ano também, tá? Apesar de SP500 estar nas máximas aí. Eu tava vendo uma comparação de um gestor da Genial Investimentos essa semana, falando sobre a produtividade alemã e a produtividade americana. E assim, é uma boca de jacaré, pessoal, uma boca de jacaré. Eu até tentei achar o slide para trazer aqui para vocês, eu não achei, mas assim, a produtividade americana, ela continua subindo, ela continua crescendo, os Estados Unidos continuam se reinventando, continua sendo o principal motor do mundo, né? E a produtividade alemã, né, que é o motor da Europa, ela está estagnando e começando a cair. A gente sabe que a Alemanha está passando por vários problemas aí, energético, questão de concorrência dos carros da China, né, que a gente sabe que a Alemanha é uma grande produtora de veículos, né, é um país que produz muita tecnologia, né, e a gente sabe que eles estão sendo impactados grandemente por causa do mercado chinês. E veja, a Volkswagen, eles tinham um share de mercado muito grande, mais de 10% na China, e eles vêm perdendo esse share de mercado para as próprias empresas chinesas. Então, eu não sei se isso concretizou, mas tinha uma matéria falando até que a Volkswagen estava para fechar a fábrica dentro da Alemanha. E todo o problema energético que eles tiveram de anos atrás, inclusive o Donald Trump foi um cara que alertou eles, né? Quando eles quiseram parar de, de gerar energia através de usinas nucleares lá na Alemanha e quiseram comprar energia da Rússia. E o Trump falou que aquilo era uma loucura, que eles não poderiam colocar a segurança energética deles em cima da Rússia. E foi o que aconteceu. A gente teve um inverno, se eu não me engano, logo depois da pandemia, que o custo de energia foi lá para cima. E a gente sabe que cada vez mais o mundo vai necessitar de energia barata. O mundo vai precisar de energia barata. E aí o Brasil pode ser protagonista, porque nós temos uma das energias, a energia mais limpa do planeta e energia muito barata. Veja, pessoal, eu estava vendo um índice essa semana. Se você pegasse todas as criptomoedas, tá? E a mineração dessas criptomoedas e tornasse elas, o consumo de energia delas, comparasse a um país, seria a 25ª nação com maior consumo de energia do planeta. Então, quanto mais a IA avançar, e ela vai continuar avançando, mais energia os países e as empresas vão demandar. Quanto mais energia essas empresas demandarem, mais elas vão buscar energia barata. E aí o Brasil pode ser um player muito significativo. A gente pode ganhar muito com isso. Veja, parece que a Meta já está com um projeto de usina nuclear e outras empresas de tecnologia também. Então a gente tem que ficar ligado nesse mercado, que é um mercado estratégico. E falando de SP500, né, alta na semana aí de quase 4%, 6 mil pontos. E no ano, SP500 com uma alta aí de 1,96. Veja, empresas americanas nas máximas, mercado americano na máxima, a gente não sabe até onde isso vai. Isso pode corrigir, como não pode corrigir. Eu vejo alguns especialistas falando que é bolha, não é bolha. Eu acho que não é bolha, tá? Diferente da .com, diferente da bolha das .com lá de 2000, diferente de 2008, tá? A gente não vê esse inchaço das empresas. As empresas as empresas americanas estão realmente dando resultado. Outro detalhe, o americano nunca teve tão exposto no mercado financeiro como ele está hoje, tá? E a gente vê que alguns players estão saindo do mercado, estão fazendo caixa. Eu sempre falo para vocês, eu invisto todos os meses no mercado americano, não é nenhuma recomendação, mas hoje a minha maior fatia, né, hoje está em tesouro americano, tá? Eu tenho um ETF de tesouro americano, não é nenhuma recomendação, mas eu tô lá, é a minha maior posição. Se o mercado começar a cair, eu posso começar a pegar aquele dinheiro e começar a aportar em algumas empresas que eu acredito. E veja, parece que essa semana agora nós tivemos também um resultado lá da inflação americana, e a inflação ela veio em linha, um pouquinho abaixo. Isso significa que o mercado está crescendo, mas não está superaquecendo. Então, o Banco Central americano já está falando em, de repente, 4 a 5 cortes no ano que vem. Se ele fizer isso, o que vai acontecer? As empresas tendem a crescer mais, as empresas tendem a se valorizar mais, porque vai ficar melhor do rentista sair da renda fixa e investir nas empresas. E a gente tem uma perspectiva também de que o Donald Trump ele diminua a carga tributária para as empresas. Isso aí é mais dinheiro na mão do americano, é mais dinheiro na mão das pessoas, é as empresas aumentando o seu faturamento, e aí
a bolsa americana tende a ir para cima, tá? Lembrando que não é nenhuma recomendação, tá, pessoal? Eu acho sim que o mercado americano, que o dólar, ele vai corrigir, mas eu não vou deixar de comprar, porque eu não olho preço para bons ativos, tá? Eu simplesmente vou comprando e vou acumulando, e é isso que eu faço há quase 15 anos, tá? Falando de dólar, né, pessoal? Então o dólar fechou aí com uma queda na semana de 0,57, praticamente no 0 a 0, né? A 6,07. E no ano o dólar está com uma queda de 1,85, tá? Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos aqui o dólar está com uma alta de quase 45%, né? Então o dólar dando uma arrefecida aí, caiu, né? Caiu consideravelmente aí, continua nessa linha. E a gente sabe que se o governo continuar fazendo o que está fazendo, né? A tendência é que o dólar continue aumentando. Falando um pouquinho aqui de Bitcoin, né? Bitcoin voltou a subir, né? Voltou a dar uma acelerada bem grande. Quem conseguiu pegar aquela queda do Bitcoin ali, que foi abaixo de 100 mil dólares, comprou o Bitcoin e tá uma rentabilidade bem legal. Veja, pessoal, nessa semana, Bitcoin subindo 10%, quase 11%, tá? 104 mil pontos. E no ano aí com uma alta aí de 11% já no primeiro mês de janeiro, tá? Quem tem Bitcoin está extremamente feliz. Falando de Bitcoin também, a gente vai falar um pouquinho da matéria, a tendência é que o Bitcoin continue subindo. Fundos imobiliários sendo super impactado aí pela nossa taxa de juros, né? A tendência é continuar caindo, e aí eu continuo visualizando alguns fundos imobiliários que estão muito interessantes, principalmente fundos imobiliários de laje. Quer saber mais? Entra lá na nossa comunidade, Resenha de Mercado, entra na nossa comunidade, tem o link lá nas redes sociais para ver informações que a gente manda toda semana lá. Então, na semana, né, 3 mil pontos, queda de 1,14, e no ano aí, né, no primeiro mês de janeiro aí, até o dia 20, com uma queda aí de quase 3% nos fundos imobiliários, e a gente sabe que a queda deve cair, e tem muito fundo barato, muito fundo bom aí pra gente comprar. Vamos lá para as notícias? Agora falando um pouquinho de Brasil, falando um pouquinho das perspectivas que a gente tem pro mercado aí, né, pessoal? E ver o que vai acontecer nos próximos meses. E aqui é uma matéria da Infomoney, né? FMI revisa crescimento do Brasil em 2024 a 3,7 e mantém a estimativa para 2025, tá? O FMI elevou a previsão de expansão do produto interno bruto do Brasil de 2024 para a 3,7, de 3 em outubro. Então eles apostavam que a gente ia ter, né, em outubro eles estavam falando que a gente ia ter um crescimento de 3%, e agora estão falando no crescimento de quase 4%. Todo mundo já sabe a minha opinião, o que eu acho em relação a isso aqui. Nosso PIB, diferente dos Estados Unidos, ele foi inflado por gasto, né? Então isso para mim não quer dizer muita coisa. Não adianta você crescer, fazer voo de galinha, crescer 4% em 2024, e agora a gente tem um crescimento pífio aí, de repente nem crescer em 2025, que eu acho que pode acontecer se o mercado continuar dessa forma, tá? Então o Fundo Internacional, né, o Fundo Monetário Internacional, revisou para cima a estimativa do crescimento da economia do Brasil em 2024 e manteve a perspectiva de desaceleração para 2025. Então não adianta nada. Não adianta você crescer 10% no ano, né? Crescer 4 agora gastando 10, com um negativo de 6, e daí no próximo ano, além de você não ter ganhado nada, porque você está com 7 negativo, você ainda parar de acelerar. É o pior dos mundos, tá? É melhor você crescer 1% esse ano, crescer 1,5% ano que vem, crescer 2% no outro ano, crescer 3% no outro ano, e assim por diante. Não adianta você crescer 4 depois não crescer. Na verdade, você não está crescendo, você está trocando, né? Você não está trocando nem 6 por meia dúzia, né? Você está trocando 12 por 6, porque você está perdendo, tá? Na revisão, o relatório da perspectiva econômica global, o FMI elevou a previsão da expansão do produto interno bruto, como eu falei para vocês, tá? A projeção agora é melhor do que a do próprio governo, que em novembro projetou 3,3 e 2024 a estimativa era de 3,5. Então, a perspectiva aí do Banco Central é que a gente termine 2024 com uma alta aí na perspectiva. E aqui a indústria brasileira, né, impulsiona os empregos e salários em novembro. Isso aqui é o resultado que saiu do mês de novembro, tá? E o setor industrial registrou um avanço de 0,2 pontos no trabalho e no rendimento médio acumulado, acumulando um crescimento consistente em 2024. E veja, pessoal, o que aconteceu aqui? A gente teve um crescimento na indústria em 2024, só que essas empresas, elas já estão vendo desaceleração para 2025, tá? A Confederação Nacional da Indústria, tá? A CNI, divulgou na sexta-feira, dia 17, tá? De janeiro, que o emprego e salários pagos na indústria brasileira
cresceram em novembro de 2024, segundo a pesquisa de indicadores industriais. Houve um aumento de 0,2 nos postos de trabalho no setor, elevando no acumulado do ano para 2,2, tá? O rendimento médio de trabalhadores industriais também apresentou alta de 0,2, totalizando um crescimento de 1% entre janeiro e novembro. Não pegou nem a inflação, tá? A massa salarial, que representa a soma dos rendimentos pagos aos trabalhadores, subiu 0,4 de outubro para novembro e o acumulado do ano é de 3,2. Então o que acontece, pessoal? A gente teve um crescimento na indústria em 2024, só que isso não deve permanecer em 2025, tá? Então é uma notícia muito triste aí pro Brasil, tá? E mercado vê déficit fiscal menor em 2025 e melhora a projeção da dívida. É o que mostra Prisma, tá? Expectativa da mediana agora é de um saldo primário negativo de 84 bilhões de reais em 2025. Pessoal, que é coisa pra caramba, tá? Que é coisa, parece que é uma notícia boa, mas não é, tá? A Reuters, economistas consultados pelo Ministério Público da Fazenda melhoram a previsão para o resultado primário de 2025 e revisam para baixo a projeção da dívida bruta como proporção do PIB neste ano. Mostrou uma pesquisa na quinta-feira passada, tá? Segundo o relatório, a expectativa mediana agora é de um saldo primário de 84 bilhões de reais em 2025, ante a revisão de 87 bilhões, tá? O documento também passou a apresentar as previsões do mercado para 2026 e apontando, né, um déficit de 79 bilhões de reais, tá? Ante 78. Então, 2026 a tendência é de alta. Pessoal, isso aqui parece notícia boa, mas não é notícia boa, tá? Isso aqui é uma notícia terrível, tá? 84 bilhões é muita grana, 79 bilhões é muita grana, e isso vai se tornar, já é uma dívida impagável, a gente vai ter muito problema, tá? Brasil terá o segundo maior déficit nominal do mundo em 2025, diz relatório do BTG, tá? E aqui a gente começa a cair um pouquinho mais na real, tá? O Brasil terá um dos maiores déficits nominais do mundo em 2024 e 2025 e estará em um patamar bem acima das demais economias emergentes. Isso é o que diz um relatório do BTG Pactual sobre o cenário macroeconômico comparando o país com outras 22 nações, tá? Ao final de 23, o déficit nominal, ou seja, o resultado das receitas menos despesas do governo, estava em 8,8% do PIB. Veja, pessoal, gastando 8% a mais do que é gerado de riqueza em todo a economia brasileira, tá? Já figurando como o segundo maior déficit nominal do mundo, atrás apenas da Bolívia. Para 2024 e 2025, a projeção do BTG é que o Brasil permaneça na mesma posição, com déficit nominal de 7,8 e 8,6. Então veja, nós vamos ter, para arrefecer agora 2025, eu acredito que o déficit vai ser maior se continuar como as coisas estão aqui. E veja, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, o mercado, ele vira muito rápido, tá? Então, esse mercado, em 3 meses pode virar. Se o governo começar a fazer a coisa certa, tá? Pode virar em 2, 3 meses, pode virar o mercado. E a gente pode terminar o ano bem. Não é o que eu vejo, tá? Então a gente vê uma perspectiva aí realmente de queda bem grande, tá? E aqui é uma matéria da Veja, tá? Pode piorar. Estrangeiros continuam saindo da bolsa após a marca indigesta, tá? Dados da B3 voltam e revelam a fuga de capital no início de janeiro, depois do pior resultado em 9 anos. Pessoal, o que está acontecendo? É aquilo que eu falei para vocês no começo do programa, tá? Investidores estrangeiros continuam sacando recursos da Bolsa de Valores brasileiras depois de uma indigesta marca registrada em 2024, tá? No último ano, a B3 informou que os gringos retiraram o equivalente a 24 bilhões, tá? De reais em recursos da Bolsa Brasileira. O pior resultado desde 2015 e 2025. O cenário se mantém desafiador. Em apenas 6 pregões, tá? Até o último dia, esse aqui até o dia 9 de janeiro, os estrangeiros sacaram mais 3 bilhões de reais da Bolsa e o êxodo continua. E aí, né, a gente conversa com algumas pessoas, a gente vê algumas coisas nas redes sociais que é muito engraçado, eu gosto muito de TikTok, rede social, de ver os memes lá, e a gente vê as pessoas falando que eles não comem dólar, que eles não investem, o que eu quero ver com bolsa de valor, o que tem a ver o gringo com bolsa de valor. Ô, espertão, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui, tá? O grosso da gasolina e do diesel vai entrar agora, tá? Porque tem uma defasagem gigantesca no preço desses dois combustíveis aí, que o governo vai ter que soltar daqui a pouco. Não sei como ele vai fazer, mas ele vai ter que soltar. Então, você que está indo no mercado aí, que está vendo a carne lá em cima, está vendo o ovo lá em cima, você está vendo o combustível lá em cima, está vendo tudo mais caro, isso aí é a relação com o dólar, tá? E você come dólar sim, porque tudo que você consome, absolutamente tudo é em dólar, porque tudo é transportado
por combustível, e o combustível ele é cotado em dólar, por mais que o governo fala que ele parou com a paridade de preço internacional, isso é uma balela. Eles vão ter que soltar, como a Dilma fez e deu um regaço lá em 2014, 2015. Lá a gente teve déficit de guerra, enfim. Não preciso contar a história para vocês, dar uma pesquisada no Google aí. Então, sim, você come dólar e sim, você depende da grana do estrangeiro. Nós dependemos, nós somos um país emergente e a gente precisa, porque os nossos políticos nos colocaram nesta situação. A gente está nessa situação por causa dos nossos políticos. Tá? Porque às vezes eu escuto assim, eu tenho muita reunião, tem muito gestor que é dono de fábrica, e eu já vi vários falar assim, eu vou ter que trabalhar igual, eu sempre tive que trabalhar. E pra mim não adianta, é governo A ou governo B, pra mim não faz diferença. Faz diferença sim, eu vejo sim que faz diferença. Porque a gente depende daquilo que o governo vai fazer lá em cima pra gente ver a decisão que a gente vai tomar. E aí eu faço uma pergunta pra você que acha que você não depende daquilo que o governo faz, né? Deixa eu perguntar pra você, que eu já falei no começo do programa. Você que tava pensando em trocar de carro e não trocou. Não trocou por quê? Você que tava pensando em abrir mais uma loja, não abriu por quê? Você que tava pensando em contratar mais funcionário, não contratou por quê? Por quê? Me conta. Porque sim, você tá tomando uma atitude, né, em reação àquilo que o governo está fazendo. Então, assim, você tem que se preocupar sim, e o governo afeta sim aquilo que você tem que fazer. O teu próprio medo é isso que está acontecendo com o governo. E Haddad diz que está preocupado com a trajetória da dívida. Olha só, pessoal, aqui uma matéria do Poder 360, o nosso ministro está preocupado com a dívida, né? Ministro da Fazenda afirma ainda que o resultado fiscal de 2024 seria melhor se acabasse com os privilégios. Quais são os privilégios? Da Lei Rouanet? Ou do pobre, do pessoal do BPC lá, que vai perder? É da Lei Rouanet? São dos cargos? São do mercado da nossa máquina inchada? Ou são das pessoas que dependem da máquina? Pessoal que movimenta até 5 mil no Pix. São essas pessoas? Quem que não está pagando? De quem que tem privilégio? É o professor municipal, da rede municipal? Ou é o professor da universidade? Ou é o pessoal do judiciário? Tô fazendo uma pergunta, não tô afirmando nada aqui. Veja, tudo isso que eu tô fazendo tem interrogação. Quem tem privilégio aqui? Somos nós ou são as pessoas que estão na máquina? Que tem plano de saúde vitalício? Que tem 60 dias de férias no ano? Então, você tá jogando do lado errado. Economia chinesa expande 5% em 2024 e governo atinge meta de crescimento. E aqui, pessoal, uma coisa muito interessante para falar para vocês, tá? China está crescendo, a maioria das pessoas não acreditam no número. Porque veja, a China cresce 5%, a lucratividade das empresas chinesas estão estagnadas, elas não têm lucro, e a China não tem inflação. A inflação deles é praticamente zero, com o mercado crescendo 5%. Por isso que eu vejo vários analistas falando que eles não acreditam no número da China. Eu também, particularmente, não acredito. Eu não invisto na China. Eu não tenho nenhuma empresa chinesa. E você fala assim, mas, cara, nenhuma empresa é 100%. Você vai ver o balanço da empresa, ela vai pintar uma coisa bonitinha lá e a gente sabe que tem um monte de coisa errada lá dentro. Sim, então você tem que mitigar ao máximo. Então eu não vejo hoje perspectiva e eu vejo que esses estímulos fiscais que a China está dando aí é chover no molhado, tratar de sintoma, e se a China não resolver o problema dela, que é um problema gigantesco hoje de estagnação, tá? Ela vai sofrer uma desaceleração grande aí, tá? Balança comercial do agro brasileiro será favorecida por 4 fatores em 2025, diz consultoria, tá, pessoal? A gente tem uma perspectiva do agro este ano, tá? Ter uma relevância maior do que teve em 2024, tá? Para 2025. Então a gente depende, o agro aí, que é quase 30%, se eu não me engano, aí do nosso PIB, das nossas exportações, ele deve ajudar a salvar o país aí este ano, tá? A Argentina registra em 2024 primeiro superávit financeiro em 14 anos, tá? Registro superávit foi de 1,8% do PIB. A Argentina registrou superávit financeiro de 1,8% produto interno bruto em 2024, informou o Ministério da Economia argentino. E especialistas estão falando que a bola da vez é a Argentina, que o que a Argentina tá... Veja, pessoal, isso que eu falei para vocês. A Argentina, ela foi destruída durante décadas. E o presidente Milei está conseguindo fazer uma revolução em um ano. Em um ano. Foi a moeda que menos se desvalorizou em relação ao dólar, ou que mais se valorizou em relação ao dólar em 2024, tá? Foi uma das bolsas com a melhor performance em 2024. O ETF da Argentina foi um dos ETFs das economias mundiais que mais teve crescimento.
em um ano. Então a gente pode virar o jogo aqui no Brasil e é rápido pra gente virar o jogo. Depende de boa vontade, depende de fazer a coisa certa, tá bom? Então o Bitcoin e Ethereum deve chegar a 300 mil dólares e 8 mil dólares respectivamente em 2025. Pessoal, o pessoal tá apostando muito no Bitcoin, muito na criptomoedas. Eu vejo dois motivos básicos para continuar em 2025, tá? Trump, maior economia do mundo, vai incentivar o acúmulo e vai proteger quem quer investir em Bitcoin. E segundo, países continuarão aumentando a sua dívida, desvalorizando suas moedas e o Bitcoin pode ser o salvador da pátria, tá? E aqui, pessoal, eu queria terminar o programa agora falando um pouquinho aqui do mundo corporativo, tá? Você que é gestor, você que tá no varejo aí, eu queria falar uma matéria bem interessante aqui, nessa parte corporativa, então, pra gente encerrar o programa. Eu sempre quero trazer alguma coisinha aqui pra você que é empresário, pra você que é da área corporativa, tá? Microempresário, não interessa. Entra lá na nossa comunidade, que lá a gente não fala só de investimento, a gente fala dessa parte também do mundo corporativo. Eu sou consultor já, né, há mais de 10 anos, trabalho com consultoria de empresa, sou focado em time de vendas, desenvolvimento de gestores, e eu sempre trago alguma coisinha aqui. E a gente vai falar um pouquinho de rede social. A gente teve aí um burburinho muito grande em relação ao Meta, né? Acho que eu até trouxe no programa passado falando um pouquinho aqui. O que aconteceria se as autoridades fizessem com o Meta o mesmo que foi feito com o X, tá? Não tô falando que isso vai acontecer, tô fazendo uma conjectura, e se isso acontecesse, tá? As nossas autoridades já disseram que não vão aceitar que o Meta faça o que está fazendo nos Estados Unidos, né? Para quem não viu a matéria ainda, o Meta falou que não vai mais levar em consideração, não vai mais bancar agência de checagem de fake news lá na rede social dele nos Estados Unidos. E aqui no Brasil já ligou alerta e as autoridades não querem que isso seja feito aqui e falaram que vão tomar as providências se isso for feito. Se ele manter a postura e acontecer de, por exemplo, essas redes sociais saírem do ar, como é que vai ficar você empresário sem WhatsApp, sem Instagram e sem Facebook? Tá? Que são as redes sociais mais utilizadas aqui no Brasil. E eu falei no programa passado como você não pode depender apenas de uma rede social. E veja, não vai dar tempo de falar aqui, tá? Mas TikTok tá para ser banido lá nos Estados Unidos se não for vendida a plataforma. Então veja, pessoal, que não é Estados Unidos o país da liberdade, a China é o país da prisão, e o Brasil é o país da corrupção. Gente, todo lugar tem problema e é cada um cuidando do seu, tá? O que você tem que saber? Você tem que ter conhecimento para você saber utilizar as informações ao teu favor, tá? Os Estados Unidos não é tão democrata assim, a China não é tão ditadura assim, tá? E o Brasil também não é tão corrupto assim como todo mundo fala, tá? Problema tem em todo lugar. Veja, estão querendo banir o TikTok lá, né? Os Estados Unidos não é o país da liberdade? Então, assim, não existe santinho nesse negócio, tá? É cada um cuidando do seu, você tem que ter inteligência. Mas falando aqui, uma notícia da Exame muito legal, até levei lá pros meus mentorados, tá? Os influenciadores vão acabar? Estudo mostra 10 tendências de marketing que vão bombar em 2025, tá? Conquistar a atenção do consumidor será o desafio para 2025. Tá? A economia dos criadores deve crescer e a IA vai colocar barreiras para marcas poder superar. Então eu vou colocar aqui, ó, os 10 desafios para a gente encerrar o programa. Gestor, presta atenção, que se você tem time de vendas, se você tem varejo e você ainda não é influenciador do teu cliente, você vai ficar para trás, tá? Primeira tendência, inteligência artificial, revolução com desafios. A inteligência artificial está redefinindo o marketing, mas ainda há barreiras a superar. Apesar de 68% dos profissionais de marketing terem uma visão positiva dessa tecnologia, 36% afirmam não possuir as habilidades necessárias para utilizá-la de forma eficaz. Além disso, 43% dos consumidores ainda desconfiam de anúncios gerados por IA, tornando a transparência e a qualidade dos dados de treinamentos fundamentais. Segundo, tá, pessoal? Isso aqui eu venho falando já para quem é mentorado há mais de 2 anos. Sustentabilidade, de opção à necessidade, tá? 93% dos consumidores buscam um estilo de vida mais sustentável. A sustentabilidade deixou de ser apenas um diferencial para se tornar um imperativo, tá? Tudo que você for fazer, você tem que pensar em sustentabilidade. Trabalhar com fornecedor de sustentabilidade e você ser um profissional que promova a sustentabilidade do teu negócio também. Empresas que integram a agenda ESG em toda a organização, tá? E não apenas campanha de marketing. A gente fala do greenwash. O que é greenwash? É você falar que você faz uma coisa, mas não faz, tá? É só uma cortina de fumaça. Já estão captando bilhões em valores de marca.
E uma coisa que eu trouxe para vocês aqui do professor Marcos Troirro, que ele falou do ISG, que os próximos anos a gente vai focar muito no social, porque a gente estava muito focado no ambiental, na parte E, tá? Só que a gente tem que focar no social, porque se você não mudar o social das pessoas, tá? Se você não mudar a governança das pessoas, das empresas, se não for de dentro para fora, se a pessoa não entender aqui na cabeça dela que ela precisa preservar, se você não trabalhar o social, não adianta nada você falar do ambiental, que você vai ficar chovendo no molhado. Então a gente precisa educar as pessoas e isso vai ser um diferencial, tá? Diversidade e inclusão, tá? Prioridade para o crescimento. Quase 80% dos consumidores consideram a percepção de diversidade e inclusão de uma marca um fator decisivo na compra. A geração Z e os milênios, em particular, esperam que as marcas sejam representativas e justas, tá? Eu não concordo com esse ponto 3, tá? Para mim isso aqui é enxerto aqui. As pessoas não dão tanto valor para a diversidade quanto para as outras coisas, tá? Tanto é que John Deere, Harley Davidson, Jack Daniels, grandes empresas estão largando a agenda de diversidade, tá, pessoal? Esse terceiro ponto aqui, toma muito cuidado, pesquisa mais, porque isso aqui eu não concordo, geração Z e geração Z. Sim, as pessoas querem igualdade, as pessoas querem ser tratadas com igualdade, não interessa a sexualidade da pessoa, a cor da pessoa, nós somos todos seres humanos, nós somos todos irmãos, tá? Então, assim, toma muito cuidado com isso aqui, porque quem colocou isso aqui tá tirando, tá? Pesquisa lá e eu já falei um pouquinho aqui no programa também, tá? Criadores de conteúdo, a nova força de influência, tá? Influenciadores não vão acabar, pelo contrário, a economia de criadores vai crescer de 252 bilhões de dólares em 2024 para 480 bilhões de dólares em até 2027, tá? Conteúdo liderado por criadores oferece mais de 4,85 vezes mais distinção de marca, tornando-se uma ferramenta indispensável para gerar engajamento. Veja, pessoal, conteúdo liderado por criadores oferece quase 5 vezes mais distinção de marca do que as outras ferramentas. O que eu quero dizer com isso? E eu falo muito isso lá para os meus mentorados, eu já falei isso aqui no programa. Você vendedor, você gestor, você dono do negócio, você tem que ser um influenciador do teu cliente. Para mim, esse quarto ponto aqui é o principal deles, tá? É o principal ponto, tá? Criar conteúdo, ser influenciador, tá? Menos consumidores, mais estratégias, tá? Com a desaceleração do crescimento populacional global, marcas precisam encontrar novas formas de expansão incentivadas e a criação de novos espaços e a predisposição a mais consumidores serão vitais para sustentar o crescimento. Ou seja, vender mais para as mesmas pessoas. LTV, Lifetime Value. Quanto tempo esse cliente vai ficar com você, tá? Streams de TV. Transformação da publicidade. A gente vem aí com a TV 3.0, tá? Enquanto a TV aberta ainda domina o alcance de 50% dos espectadores, isso vem caindo, tá? Já passaram mais tempo em plataformas de streaming. 50% dos espectadores estão passando mais tempo nas plataformas de streaming, tá? Com 55% dos profissionais de marketing planejando investir mais no streaming em 2025. O desafio será encontrar a combinação entre canais tradicionais e digitais. Veja, está crescendo a receita e o investimento em canais fechados, e tá diminuindo na TV aberta, tá? Comércio de live stream, tá? Live stream já era responsável por uma fatia significativa do varejo da China. Eles fazem muita live shop lá, tá? E deve alcançar 20% do mercado até 2026 lá na China, tá? A modalidade que combina entretenimento e compras, aumentando a afinidade da marca, intenção de compra e representando uma grande oportunidade global. Eu vejo isso pouco no Brasil. Live shop, tá? Isso vai crescer muito, isso vai ser um diferencial. Rede de mídias e varejos. Precisão de publicidade, tá? Plataformas digitais operam por varejistas, operados por varejistas, estão definindo a publicidade personalizada, com previsão de representar quase 25% dos gastos de publicidade até 2028 nos Estados Unidos, tá? Elas são vistas como oportunidades estratégicas para engajar consumidores de maneiras mais eficazes, tá? Que a gente fala muito do retail media, que é a empresa pagar para fazer mídia dentro do próprio varejo, tá? Tem supermercados hoje que já fazem isso, tá? As marcas pagam para fazer propaganda dentro do próprio varejo, tá? Atenção como principal moeda. Isso aqui eu já vem batendo há muito tempo, tá? A principal coisa que a gente precisa e a gente tem que ter do nosso cliente é a atenção. Atenção é o ativo mais caro, mais valioso do planeta. Atenção, tá? É o ativo. Foque em ter a atenção do teu cliente. Atenção e dados é o novo petróleo, tá? Conquistar a atenção do consumidor será um desafio crescente em 2025.
Com a saturação de anúncios, marcas precisarão elevar o nível de criatividade e relevância para capturar interesse em meio à concorrência. E quer captar o teu cliente? Tem autoridade. Mostre conteúdo, tá? Apareça e apareça com autoridade. Quanto mais autoridade você tem, mais você cria uma comunidade ao teu redor que vai ser propagador do teu negócio. Inovação, exploração de novos territórios. Isso eu já vim falando em alguns programas aqui. Marcas que buscam crescimento incremental estão apostando em inovação disruptivas, tá? Aquelas que exploram novos espaços, duplicam suas chances de crescimento, provando que a ousadia continua a ser a vantagem competitiva, tá? Pessoal, esquece tudo aquele negócio de Michael Porter lá das barreiras competitivas, tá? Essas barreiras estão caindo por terra, essas barreiras estão durando cada vez menos, tá? Hoje com a internet, com a democratização da internet, você pode criar um negócio e crescer muito rápido, coisa que você não conseguia lá com bem menos capital, tá? Então, assim, explorar novos territórios. E eu sou especialista em venda. E você que trabalha com venda, você não pode depender de um canal só. Você não pode depender da calçada, da vitrine. Você não pode depender só da rede social. Você tem que ter múltiplos canais de venda no teu negócio. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui são as 10 tendências aí. Eu gostei da matéria, eu discordo só da número 3 aqui, que fala de diversidade. Comenta aí o que você acha, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho passado com meus mentorados. Essa é uma parte que eu não concordo muito, mas essas tendências aqui são relevantes. E se você não se atentar para elas, você vai ficar para trás e o mercado vai passar por cima de você. Se você não levantar todos os dias com a tua versão profissional mais bem atualizada, você vai ficar para trás. Nunca deixe que o mercado lá fora se atualize mais rápido que você se atualiza dentro de você, porque senão você vai começar a ficar para trás. Você não pode ser o mesmo profissional de 3 meses atrás, de 1 mês atrás, de 1 ano atrás. Você não pode ser. Você tem que estar atualizado todos os dias. E aqui, no nosso programa Resenha de Mercado, você se atualiza todas as segundas-feiras. Tá bom, pessoal? Tinha muito mais coisa para falar. Cada vez parece que tem menos tempo, mas eu agradeço a audiência de vocês, agradeço quem tá mandando mensagem pra gente aí, tá? Entra lá na nossa comunidade, quer falar de investimento, quer aprender a investir, entra lá, segue a Estúdio em todas as redes sociais e eu espero vocês aí na próxima segunda-feira. Um grande abraço, uma semana abençoada para todos nós aí. Valeu!